sentido figurado das palavras, né? Então, agora só resta a gente falar desse tal do sentido figurado, tendo em vista que já falamos de sentido, o que é um sentido dentro de um signo linguístico. Falamos de sentido próprio das palavras, ou seja, são as palavras cruas, as palavras por si mesma, né? E agora vamos falar do sentido figurado, ou seja, é o sentido que as palavras adquirem dentro de um contexto. Só retomando o contexto de signo linguístico, que ele é importante aqui, né? Todo signo, ou seja, toda palavra, né, ela carrega consigo um significado, que é um conteúdo de imagem, por exemplo, nuvem, e um significante, que é a união das letras e dos sons, tá? Então, para a gente ter esse signo completo, nós precisamos tanto do significado quanto do significante. No caso de nuvem aqui, eu tenho essa palavra no seu sentido, o significado aqui está no seu sentido próprio, no seu sentido literal. Por quê? Fora do contexto, né? Quando a gente fala a palavra nuvem, é isso que vem à mente. Agora, gente, presta atenção. Se tiver escrito, por exemplo, nuvem de lágrimas, aí não adianta que se eu analisar a palavra nuvem fora do contexto, eu não vou obter o significado, ou seja, o significado correto, o significado real. Então, quando a gente fala de significado figurado, nós estamos falando do significado interpretativo de uma palavra, e essa interpretação, ela vai depender do contexto de produção. Beleza, pessoal? Então, o significado aqui, o desenho da nuvem. Vamos lá? Só para a gente registrar o conceito, tá? É o que as palavras adquirem em situações particulares de uso, né? Ou seja, situações em que nós temos que interpretar essas palavras. Ou seja, que nós temos que utilizar essas palavras dentro de um contexto. É isso que eu quero dizer com situações particulares, tá? Nós também dizemos que essas palavras estão no seu sentido conotativo, tá? Essas palavras interpretadas, essas palavras de acordo com o contexto, em que o significado não é nu e cru, elas têm também um valor conotativo. Vocês também podem encontrar essas palavras com valor conotativo, sentido conotativo, todas essas nomenclaturas, geralmente, elas são utilizadas, tá? Esse valor conotativo, gente, ele amplia e ele altera o significado cru das palavras, né? O significado próprio das palavras. Eles vão sugerindo ideias que vão além desse sentido mais usual, desse sentido próprio, desse sentido denotativo, né? Porque a gente tem que ir além. Não basta eu saber o que é uma nuvem para eu entender o que é nuvem de lágrimas. Eu tenho que interpretar nesse caso, tá? Então, olha só, vamos lá. Só para a gente não errar na nomenclatura, nós temos aqui também, como sentido figurado, sinônimos para esse sentido figurado é o sentido conotativo ou sentido interpretativo, tá? Então, a questão, ela pode aparecer essas nomenclaturas diferentes, mas todas elas aí acabam se referindo, né, ao fato de a gente ter que interpretar. O problema de São Paulo, dizia o Vinícius, é que você anda e nunca chega a Ipanema. Se tomarmos Ipanema ao pé da letra, a frase é absurda e cômica, tendo em vista que Ipanema é um bairro do Rio de Janeiro, né? Tomando Ipanema como um símbolo, no entanto, como um exemplo de alívio, promessa de alegria em meio à vida dura da cidade, a frase passa a ser um triste realismo. O problema de São Paulo é que você anda e nunca chega a alívio algum, né? Nunca chega ao prazer, nunca chega ao belo. Ipanema é um bairro ícone ali do Rio de Janeiro, né? O Ibirapuera, o Parque do Estado, o Jardim da Luz são os raros respiros perdidos entre o mar de asfalto, a floresta de lajes batidas e os corcovados de concreto armado. O paulistano, contudo, não é de jogar a toalha, prefere estendê-la e se deitar em cima, caso lhe concedam 2 metros quadrados de chão. É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres nos fins de semana, basta liberarem um pedacinho do cinza e surgem revoadas de patinadores, maracatus, big bands, corredores evangélicos, góticos, satanistas, praticantes de yoga, dançarino de tango, barraquinhas de yakisoba e barris de cerveja artesanal.
Tenho estado atento às agruras e oportunidades da cidade porque, depois de 5 anos vivendo na Granja Viana, vim morar em Higienópolis. Lá em Cotia, no final da tarde, eu corri em volta de um lago, desviando de patos e assustando jacus. Agora, aos domingos, corro pela Paulista ou Minhocão e durante a semana venho testando diferentes percursos. Corri em volta do Parque Buenos Aires e do Cemitério da Consolação, zigue-zagueei por Santa Cecília e pelas encostas do Sumaré. Até que na última terça, sem querer, descobri um insuspeito parque noturno com bastante gente, quase nenhum carro e propício a todo tipo de atividades. O estacionamento do estádio do Pacaembu. Assinale a alternativa cuja frase contém palavras propagadas em sentido figurado, ou seja, que precisam ser interpretadas, né? Que sozinhas elas adquirem um sentido diferente desse que está dentro da frase, ok? Vamos lá então. Parque noturno com bastante gente, quase nenhum carro e propício a todo tipo de atividades. A gente, por exemplo, parque, se a gente tirar do contexto, ele adquire um outro significado? Noturno. Nenhuma dessas palavras adquire um outro significado, tá? Lá em Cotia, no final da tarde, eu corria em volta de um lago, desviando de patos. Também aqui não tem nenhuma palavra que, fora do contexto, ela tem um outro significado, tá? É o que vemos nas avenidas abertas aos pedestres nos fins de semana. Também não. Nenhuma palavra com significado interpretativo aqui, né? Todas elas, se nós retirarmos do contexto, elas vão ser interpretadas da mesma forma que nós interpretamos dentro do contexto. O Ibirapuera, o Parque do Estado, o Jardim da Luz são os raros respiros. Se eu tirar respiro, eu vou entender o quê? Eu vou entender a ação de respirar, né? Perdidos entre o mar de asfalto. Se eu tiro também mar do contexto, eu entendo o quê? O mar, né? Que deságua no litoral ali. Dentro dessa frase, a palavra tanto respiro quanto mar adquirem outros significados, né? O que seria um mar de asfalto? Uma quantidade muito grande de ruas asfaltadas ali, né? Dentro da cidade de São Paulo. Raros respiros perdidos, ou seja, raros momentos de calmaria, momentos de prazer, momentos de lazer, ok? E só pra gente ter certeza, vamos aí, ó. Corri em volta do Parque Buenos Aires e do Cemitério da Consolação. Não tem nenhuma palavra também que precisa ser interpretada aqui, ok? Então, só nos cabe a alternativa D de dado. Vida ao natural. Pois no rio tinha um lugar com uma lareira, e quando ela percebeu que além do frio chovia nas árvores, não pôde acreditar que tanto lhe fosse dado. O acordo do mundo com aquilo que ela nem sequer sabia que precisava, como numa fome. Chovia, chovia. O fogo aceso pisca para ela e para o homem. Ele, o homem, se ocupa do que ela nem sequer lhe agradece. Ele atiça o fogo na lareira, o que não lhe é senão dever de nascimento. E ela, que é sempre inquieta, fazedora de coisas e experimentadora de curiosidades, pois ela nem sempre lembra sequer de atiçar o fogo. Não é seu papel, pois se tem o seu homem para isso. Não sendo donzela, que o homem então cumpra sua missão. O mais que ela faz é às vezes instigá-lo. Aquela acha, diz-lhe, aquela ainda não pegou. E ele, um instante antes que ela acabe a frase que o esclareceria, ele por ele mesmo já notara a acha, homem seu que é, e já está atiçando a acha. Não há comando seu, que é a mulher de um homem que perderia seu estado se lhe desse ordem. A outra mão dele, a livre, está ao alcance dela. Ela sabe e não a toma. Quer a mão dele, sabe que quer e não a toma. Tem exatamente o que precisa. Pode ter. Ah, e dizer que isso vai acabar, que por si mesmo não pode durar. Não, ela não está se referindo ao fogo. Refere-se ao que sente. O que sente nunca dura. O que sente sempre acaba. E pode nunca mais voltar. Encarniça-se então sobre o momento. Come-lhe o fogo e o fogo doce arde. Arde, flameja. Então, ela que sabe que tudo vai acabar, pega a mão livre do homem e, ao prendê-la nas suas, ela doce arde, arde, flameja. Vamos lá, então, para a questão? Identifica-se no termo empregado em sentido figurado no trecho novamente. Vamos ver onde que tem palavras que, se eu retirar dessa frase, elas têm outro significado, né? Um significado diferente do que tem dentro do contexto da frase.
Pois no rio tinha um lugar com uma lareira. Nenhuma aqui tem esse contexto. O fogo aceso pisca para ela e para o homem. Vamos ver a palavra pisca? É o fogo que pisca mesmo? Ele atiça o fogo na lareira. Ele joga o fogo, né? Ele faz o fogo na lareira. Quer a mão dele, sabe que quer e não a toma. Ela quer a mão dele, né? Mas quer fazer um carinho nele, fica relutante ali. Também não tem nenhuma palavra que fora dessa frase aí adquira um outro significado. Ele por ele mesmo já notara a acha. Então aqui, gente, só nos cabe esse fogo aceso pisca para ela. Piscar, se a gente tirar da frase, né, o pisca, ele tem um outro significado, né? O de abrir e fechar os olhos rapidamente aí. Aqui, como que pode um fogo piscar, né? É no sentido de o fogo lança luzes rapidamente, né? O fogo adquirir ali vários formatos de luzes diferentes, tá? É nesse sentido o verbo piscar. Então, a única frase que tem uma palavra que tá com sentido diferente do que ela teria sozinha é essa alternativa B de bola. Beleza, pessoal? Facinho, né? Espero que tenham gostado. Gente, não há nenhuma prova que deixe de cair sentido próprio ou figurado, tá? Então, isso aí vocês têm que saber, ok? Conteúdo super importante. Até a próxima!